A palavra que eu trouxe hoje é sobre o livro de Efésios, capítulo 6, referente ao versículo 10 a 18, onde Paulo fala sobre as armaduras de Deus e sobre a batalha espiritual que vivemos constantemente. Sabemos que existe um inimigo invisível aos nossos olhos e que veio para destruir. Por isso temos que estar sempre em vigilância para resistir aos seus ataques e aos dias maus, porque existem ciladas e armadilhas do inimigo. Isso são coisas pensadas, não é algo que vem por acaso. São situações que o inimigo prepara para que possamos cair. Por isso é que Paulo fala muitas vezes sobre a importância de estarmos firmes. Eu vejo muitas vezes no nosso dia a dia a necessidade de estarmos sempre nos lembrando dessa palavra. Por isso que eu escolhi falar sobre ela. E do versículo 10 a 18 ele fala: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo ele compara as armaduras de um soldado com as armaduras de Deus, que são as armaduras espirituais. Ele fala sobre as 6 armaduras que Deus nos deu. Só que essas armaduras somos nós que temos que buscar e vestir e entender o que isso significa e pedir para que Deus nos dê o conhecimento e a capacidade para saber como buscar, como alcançar e como usar essas armaduras. Depende de nós queremos usar. Deus deixou à disposição, mas nós como soldados temos que saber e querer vestir. Não se pode ir para uma guerra sem arma ou sem estar preparado. Paulo usa essa comparação, querendo dizer que, como o soldado usa uma roupa especial para guerrear, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós também devemos carregar para nossas batalhas a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Agora, por que o cinto representa a verdade? Por que a couraça representa a justiça? Por que a sandália representa o evangelho da paz? O escudo representa a fé, o capacete, a salvação e a espada, a palavra de Deus. Nós temos que ficar sempre atentos e vigilantes como um soldado, porque onde você acha que o inimigo vai atacar? É na nossa parte mais frágil, nas nossas fraquezas. Por isso Paulo fala: fiquem firmes e se fortaleçam no Senhor, para não cair nas ciladas e nas armadilhas. As armadilhas, elas estão no campo espiritual, mas elas vão nos fazer cair aqui no mundo físico. O inimigo ele vai estar sempre testando a nossa fé e a nossa firmeza com Deus. Ele vai onde nós somos fracos ou onde nós pensamos que somos fortes o bastante, que também é perigoso. A intenção do inimigo é destruir, não só nos matando, colocando doença em nós, mas ele quer nos afastar de Deus. Mas nem sempre tudo isso é culpa do inimigo. Por isso temos que estar sempre vigiando até mesmo o nosso comportamento. E como vamos vencer essas ciladas? É através do poder de Deus. E como podemos vencer tudo isso e ficar firmes? Vestindo a armadura de Deus para resistir o dia mau. Porque nós vamos passar por dias maus, mas nós vamos conseguir sair deles.
mas se estivermos firmes e permanecermos no Senhor. Paulo apresenta Cristo como a armadura e o que ele representa. Então, a primeira parte da armadura é o cinto, que representa a verdade. Paulo usa a expressão estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir-se quer dizer se preparar, se aprontar, se arrumar. Amarrar a túnica é estar preparado e pronto para lutar, pronto para o combate. Os soldados romanos usam os cintos largos para amarrar a túnica, a couraça e a espada. O cinto era todo o centro, por isso que ele vinha primeiro. Sem o cinto, não tinha armadura, porque nada se sustentava. E o cinto representa a verdade. E quem é a verdade? É Cristo. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade de Cristo é o que nos sustenta. Se Cristo não é a nossa verdade, nada vai nos sustentar, porque Ele é a nossa base. Por isso é a primeira peça a ser colocada. Então, na nossa vida espiritual, nosso entendimento ele tem que ser cingido com a verdade, ou seja, tem que estar preparado e pronto com a palavra. Se não colocarmos o cinto da verdade, o resto da armadura ele perde a importância. Por isso que a couraça tem que estar presa no cinto, porque se a couraça representa a justiça, sabemos que não existe justiça se não houver verdade. E se estivermos vivendo com a verdade, que é a palavra, o Senhor nos defenderá e nos justificará. E no cinto também tinha lugar para guardar e carregar a espada para a batalha. E na nossa vida espiritual, ela representa a Bíblia, que é o que devemos carregar na batalha. Em seguida vem a couraça, que representa a justiça. A couraça era uma parte da armadura que cobria e protegia o peito e as costas dos soldados. Ela protegia órgãos vitais e sensíveis como o coração, e o que fica vulnerável numa batalha. A couraça, ela protegia o soldado das setas e das flechas que podiam matar. Na nossa vida, o coração representa os nossos sentimentos, onde o inimigo ele tenta atingir com mágoa, com rancor, com tristeza, decepção, dúvidas sobre as escrituras e a palavra que é a verdade de Deus. O inimigo ele tenta nos atacar com mentiras e acusações. Ele quer convencer que não somos dignos de andar com Deus. A couraça da justiça é um dos elementos da armadura de Deus que nos protege na batalha espiritual. É a justiça de Deus que nos protege e nos salva. Porque quando aceitamos Jesus, Deus nos olha através da justificação em Cristo. Porque Jesus nos declarou justos. Fomos justificados por Ele. Jesus foi castigado em nosso lugar quando morreu na cruz. Ele não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, por meio de Jesus, hoje nós somos aceitos por Deus. E a justiça de Deus leva ao arrependimento. Mostra que precisamos do perdão de Deus e da ajuda dele para conseguirmos mudar. E Jesus justificou aquele que se arrepende. E a justiça de Cristo faz cair toda a acusação do inimigo. Nós somos alcançados pela justiça de Cristo. E aí nos vestimos com a justiça, ou seja, com a couraça da justiça. Depois vem as sandálias, que representa o evangelho da paz. Os soldados romanos usavam umas sandálias fortes para dar firmeza na caminhada na hora da batalha. Assim como o evangelho de Cristo tem que nos deixar mais firmes e seguros nas nossas batalhas, porque Ele é o nosso alicerce, é o alicerce da nossa fé. Ele quer dizer que nós temos que continuar firmes para caminhar, mesmo nos dias maus. Temos que estar preparados para levar a mensagem de Jesus, falar sobre as boas novas e mostrar que o problema tem solução. Essa armadura nos faz prosseguir e avançar, porque nós podemos pisar nas pedras, mas nós vamos continuar a caminhar. E um bom soldado, ele não guerreia para levar a morte. O soldado de Cristo, ele sai para semear a paz, transformar as vidas, levar o evangelho da paz
o Evangelho de Cristo. Isso nós temos que levar a paz, nós temos que ser pacificadores de Jesus, temos que imitar Jesus, levar a paz. E às vezes no meio da batalha a gente se perde, porque esquece de levar essa armadura e nós ficamos vulneráveis. Nós precisamos lembrar que Jesus repreendeu Pedro quando ele tomou aquela atitude errada de cortar a orelha do soldado. Jesus corrigiu Pedro e consertou o que Pedro fez, mostrando com exemplo que não se deve fazer. E se quisermos ser imitadores de Jesus, nós temos que ter a temperança, que é um dom de Deus. Depois vem o escudo, representante da fé. Sempre vai haver uma tentativa do inimigo em colocar dúvida na nossa fé, na palavra e na fidelidade de Deus. O principal objetivo do escudo era ter a proteção contra os dardos e as flechas. Os soldados inimigos, eles colocavam fogo nelas e atiravam, e o escudo apagava essas setas. E é através da oração que nós vestimos e usamos não somente o escudo da fé, mas toda a armadura de Deus. A fé é essencial para vencer a batalha espiritual, e o escudo é a nossa arma de defesa. O escudo nos protege contra as mentiras e os enganos do inimigo. E como nós vamos conseguir enfrentar isso? Se a nossa fé for o nosso escudo. Ou seja, se o inimigo quer destruir a nossa fé, como nós vamos destruir ele? Com mais fé. É acreditando ainda mais na palavra de Deus. É ter uma confiança inabalável em Deus e na sua palavra. Depois veio o capacete da salvação. Os soldados usavam o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguia pensar e também podia morrer, porque a cabeça é o que comanda o nosso corpo. Da mesma forma, nós precisamos proteger os nossos pensamentos e contra as falsas doutrinas que nos afastam da salvação. Temos que tomar posse da nossa salvação e entender que nós somos salvos e não podemos ter dúvida, porque nós somos alcançados pela graça. Sem o capacete, nós somos vulneráveis e frágeis. A mente é um alvo muito usado pelo inimigo para lançar dúvidas e maus pensamentos. E a salvação e a fé são dons que Deus nos concede pela graça e nos dá a certeza que Deus é a nossa força. E por último, vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto outras armaduras são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. E na nossa vida, a espada é a palavra de Deus, que nós devemos usar para resistir o inimigo. Tiago fala que devemos nos submeter a Deus e resistir ao inimigo, e ele fugirá de nós. Um soldado, ele não pode ir para a batalha sem arma e entrar numa guerra sem poder lutar. Jesus venceu todas as tentações e pagou a dívida dos nossos pecados lá na cruz, para que hoje nós tenhamos autoridade sobre o inimigo. Não basta só nos defender, nós vamos precisar atacar. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo é quem coloca a palavra no nosso coração e nos capacita a usar. E essa espada é a única arma capaz de trazer vida e cura, ao invés de matar. E ao mesmo tempo se defender de ataques e ciladas. Jesus deu um exemplo de quanto é eficaz e poderosa a espada do Espírito, quando ele foi tentado lá no deserto. Ele se defendeu usando a espada do Espírito, derrotou o inimigo e respondeu às tentações, declarando: está escrito. Então, Paulo ensina que é a oração e o conhecimento da palavra que nos faz vestir a armadura de Deus. Porque quando oramos, estamos próximos de Deus. E o que nos dá a certeza da salvação e nos faz tomar posse da justiça. Sem oração, não tem armadura, nem arma.
é igual a ir para uma guerra sem nada. Por isso nós temos que vestir toda a armadura de Deus, porque sem ela nós somos soldados vulneráveis. Sem intimidade com Deus, nós não temos escudo e nem espada, nem sandália para ver a paz através do Evangelho. E se temos dúvida quanto à salvação, é porque estamos sem o capacete. E se a nossa fé está abalada, é porque estamos sem o escudo. Como vamos ter a justificação de Cristo sem a couraça da justiça? E nós não podemos terceirizar a nossa relação com Deus, porque a salvação é individual e a armadura é intransferível. Sem oração, não somos fortes e nem firmes. Que possamos tomar posse de tudo isso, para que sejamos soldados preparados para a batalha. Amém? Agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus e na paz do Senhor Jesus. Beijo.